Vamos continuar com as nossas questões sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o famoso BPC-LOAS, tá certo? Bom, já resolvemos uma bateria de questões, de provas anteriores, questões inéditas, e temos ainda mais uma sequência de questões para vocês. Então, vamos memorizar, fixar, consolidar o conhecimento por esta ferramenta importantíssima que é por meio de resolução de questões. Então vamos prosseguir com a resolução das nossas questões. Vem comigo para a tela e bora continuar. Vamos lá. Muito bem, estamos aqui na nossa segunda parte das questões sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos lá. Trouxe mais algumas questões inéditas agora, mais bem elaboradas ainda, com questões mais rebuscadas e mais complicadas. Vamos a elas, olha só. Seguindo. Em relação ao BPC, em relação ao benefício de prestação continuada, conhecido como BPC da LOAS, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Então vamos julgar as assertivas todas, serão 4 assertivas aqui e depois a gente analisa, ó, são 2 slides, este e o próximo, com as assertivas. E depois a gente vai falar quais são os itens que estão corretos e quais os que estão incorretos. Vamos lá. Então, primeiro, primeira assertiva. O benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de 60 anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. A primeira assertiva está certa ou está errada? Primeira assertiva está errada, porque a idade mínima é de 65 anos para o idoso. Vamos à segunda assertiva. A segunda assertiva diz: o INSS ele é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada. Será? Será? Vem comigo. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ele cuida de benefício previdenciário. LOAS, o BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial. Mas em que pese ser um benefício assistencial, sim, o INSS é o responsável por sua operacionalização. O BPC-LOAS, assim como o auxílio-inclusão, eles são, ainda que benefícios assistenciais, são operacionalizados, o BPC-LOAS, pelo INSS. Então a segunda assertiva, pessoal, ela está corretíssima. Então grave isso, ainda que o BPC-LOAS seja um benefício assistencial, ele está sob a responsabilidade de concessão, gestão, operacionalização, a parte de concessão, operacionalização, cancelamento, cessação. A operacionalização está a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apesar do INSS tratar de assuntos previdenciários, sim, ele cuida deste benefício assistencial por determinação legal. Fechou? Então, assertiva, o segundo item está correto. Correto. Beleza? Terceira assertiva, vamos a ela. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos, ainda que de curto prazo, de natureza física correto, mental correto, intelectual correto, sensorial correto, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoal, tudo certo, exceto essa parte aqui, ó. O impedimento de curto prazo, médio prazo, não dá direito ao BPC-LOAS. Somente os impedimentos de longo prazo, que são aqueles que produzem efeitos por um prazo mínimo de 2 anos, tá certo? Então vejam, a deficiência que dá direito ao BPC-LOAS são aqueles impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial, exatamente como está mencionado aqui na assertiva.
porém não de curto prazo nem médio prazo, mas apenas os impedimentos de longo prazo, aqueles que produzam, aqueles que produzam efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Fechou? Então também está errada a assertiva 3. Né? A 1 errada, a 2 correto e a 3 errada. Por quê? Porque não é curto prazo, né? É impedimentos de longo prazo. Beleza? Vamos para a quarta assertiva. Para fins do reconhecimento do benefício de prestação continuada, BPC, da LOAS, considera-se família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso. Quem é a família incapaz de prover a manutenção? Vamos lá. É aquela família cuja renda mensal bruta familiar, dividida pelo número dos seus integrantes, seja inferior a um salário mínimo. Ora, pessoal, a renda mensal bruta familiar dividida pelo número dos integrantes, ela deve ser inferior e deve ser igual ou inferior, deve ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Lembrando que o regulamento pode ampliar esse limite de renda mensal familiar per capita para até meio salário mínimo, observado o disposto em lei, tá bom? Já nos termos da Lei 14.176 de 2021, que trouxe essa possibilidade. Então vem comigo, olha só. Para que a pessoa com deficiência ou idoso tenha o direito ao BPC-LOAS, deve-se provar que não tenham condições de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família, tá certo? E o que é uma família incapaz de prover a manutenção do requerente, do beneficiário? Ora, é aquela cuja renda mensal bruta familiar per capita, ou seja, a renda dos integrantes, dos membros da família, dividido pelo número dos seus integrantes, resulte num valor igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Valor este que pode ser majorado via regulamento, desde que obedecidos os termos da lei, chegando até meio salário mínimo, né, se preenchidos os requisitos trazidos em regulamento. Pois bem, a lei determina quais são os critérios a serem adotados e o regulamento pode majorar este limite, né, da renda mensal bruta familiar per capita para até meio salário mínimo. O padrão é 1/4 do salário mínimo, mas nunca um salário mínimo. Um salário mínimo é o valor do benefício, mas não o valor da renda mensal bruta familiar per capita, que é critério para que o beneficiário tenha direito ao benefício. Então vejam, este 1/4 do salário mínimo, né, seja igual ou inferior a 1/4, é o critério para que ele tenha direito. E em ter direito, o salário mínimo é o que ele recebe. Ele recebe um salário mínimo. Se a renda por pessoa da sua família, bruta familiar per capita mensal, for de até 1/4 do salário mínimo, podendo vir a chegar até meio, se assim dispuser o regulamento. Fechou? Tranquilo? Voltou para a tela. Então, o que nós temos aqui? Está errado essa quarta também. Então nós temos aqui que a 1 está errada, a 2 está certo, a 3 errada e a quarta errada. O que restou para a gente? Restou que somente o item 2 está correto. Só o item 2 está correto. Está aqui, ó. Somente o item 2 está correto. Alternativa D de dado. Beleza? Tranquilo? Então, D de dado. Volta para mim. Fechou? Só a 1, a 3 e a 4 estão erradas pelas razões que dissemos. E a 2 está correta, a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Muito bem. Em relação ao BPC da LOAS, julgue o item abaixo, os itens abaixo, e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos lá. Serão aqui 4 assertivas também para analisarmos. Vamos à primeira. Para fins de reconhecimento do direito ao BPC LOAS, considera-se família, para cálculo da renda per capita,
o conjunto de pessoas composto pelo requerente, correto, cônjuge, companheiro, correto, companheira, os pais, na ausência de um deles, madrasta ou padrasto, correto, irmãos solteiros, correto, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, tudo certo. Ainda que não vivam sob o mesmo teto. Opa! Não é ainda que não, é desde que vivam sob o mesmo teto. Então tá errado, pessoal. A primeira tá errada, porque tem que viver sob o mesmo teto. Todos aqui estão certos, ó. Requerente, cônjuge, companheiro, companheira, pais, madrasta, padrasto, irmãos, filhos solteiros, né? Filhos enteados solteiros, menores tutelados, tudo certo. Mas tem que viver sob o mesmo teto. Primeira assertiva errada. Segunda assertiva. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada, não serão computados na renda bruta mensal familiar, né? Não serão computados na renda bruta mensal familiar os benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Ora, está dizendo que os benefícios de natureza assistencial e temporária que os membros da família recebam não serão computados no cálculo da renda bruta mensal familiar. E aí, pessoal, a segunda assertiva, ela está correta. Onde está isso? Ora, está lá no decreto que regulamenta o BPC-LOAS, que é o 6.214 de 2007. Lá no seu artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º aqui, tá bom? Então tá lá no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, que diz: não serão computados como renda bruta familiar, dentre outras, né, os benefícios e auxílios assistenciais e de natureza eventual e temporária. Então gravem isso. Os membros da família que recebam benefícios assistenciais, né, ou benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual ou temporária, tais valores, por serem benefícios assistenciais de naturezas eventuais ou temporárias, eles não farão parte do cálculo da renda bruta mensal per capita para a composição da renda familiar ali por pessoa, tá bom? Isso está lá no regulamento que regulamenta o BPC-LOAS. Então, a segunda assertiva está correta. Gravem isso. Fechou? Beleza pura. Então, vamos para a terceira assertiva. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada, serão computados como renda mensal bruta per capita, né? Como renda mensal bruta familiar, as bolsas de estágio supervisionado. E aí, bolsa de estágio supervisionado é computado na renda mensal ou não? Ora, pessoal, não, também não é computado, tá certo? Bora lá, olha só. Serão computados? Não serão computados. O bolsa de estágio supervisionado não entra no cálculo da renda familiar, tá certo? Também tá lá no artigo 2º, igual nós mencionamos aqui, ó. Tá lá no artigo 4º, parágrafo 2º, 1, tá lá, ó. Artigo 4º, parágrafo 2º, só que não é 1, aqui é 2, né? Aqui é artigo 4º, parágrafo 2º, 2, que diz que não serão computados como renda bruta mensal per capita os valores oriundos, na verdade 2 não, é 3, né? De bolsa de estágio supervisionado. Então vejam, assim como aqueles benefícios assistenciais, né, transitórios, eles não entram, também não entrará
não entrarão as bolsas de estágio supervisionado, tá bom? Se vocês querem saber a lista completa do que não entra, tá lá no decreto que regulamenta o BPC Loas, lá no seu artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Tá bom? Vamos colocar o número aqui, para quem não lembra, né? É o 6214, decreto 6214 de 2007. Fechou? Beleza, então, pessoal. Seguindo. Vamos, então, tá errado isso aqui também, a terceira assertiva. Vamos à quarta assertiva. A quarta assertiva diz o seguinte: para fins de reconhecimento do direito ao BPC Loas, mesma coisa, né? Serão computados como renda mensal a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz nos primeiros 2 anos de trabalho. Ora, nós sabemos que nos primeiros 2 anos de trabalho, como aprendiz, temos 2 coisas aqui a saber. Primeiro, que esse valor recebido como aprendiz, ele não é computado no cálculo da renda familiar. E segundo, se o benefício for concedido, ele pode continuar recebendo essa remuneração como aprendiz por até 2 anos. Ele pode receber por até 2 anos concomitantemente a remuneração como aprendiz junto com o BPC Loas. E além disso, se ele já recebia essa remuneração como aprendiz, ou ele, né, ou outra pessoa da família, esses valores da pessoa com deficiência recebe na qualidade de aprendiz, tais valores nem são computados para fins de cálculo da renda bruta mensal per capita, para verificar se tem ou não direito ao BPC Loas, se preenche ou não o requisito de miserabilidade, tá bom? Então vejam, essa questão então da remuneração do aprendiz, temos 2 vertentes. A primeira, ela pode ser paga por até 2 anos junto com o benefício de prestação continuada. E segundo, ela não é computada no cálculo da renda bruta familiar. E onde está isso? Vamos para a tela. Onde está escrito isso? Né? A questão então está errado aqui, ó. Está errado por quê? Está dizendo que serão computadas. Não serão computadas. Está onde? Está aqui também no decreto 6214 de 2007. Também está lá no artigo 4º. Também lá no parágrafo 2º. Tá bom? E dentro do parágrafo 2º, o item, vamos ver se eu acho o item aqui, contrato de aprendizagem é o item 6. Beleza? Então, pessoal, dito isto, né, esses contratos de aprendizagem, eles não entram. Perfeito? Fechou, então? Vamos analisar aqui. 1 errado, 2 certo, 3 errado e 4 errado. O gabarito, novamente, é a D. Somente o item 2 está correto. Fechou? Mais uma para a caixa, mais uma fechada, todo mundo acertou? Então vamos para a próxima assertiva, para a próxima questão, analisar as suas assertivas. Vem comigo, vamos a ela. Próxima questão. Inédita, hein, pessoal? Mais uma inédita para vocês. Em relação ao BPC da Loas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. O beneficiário não pode acumular o BPC da Loas com qualquer outro benefício no âmbito de Seguridade Social ou de outro regime, ressalvados o seguro-desemprego, o de assistência médica e o da pensão especial de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda do contrato de aprendizagem no caso da pessoa com deficiência. Ora, pessoal, vamos lá. Vamos analisar. O beneficiário ele não pode acumular o BPC com outro benefício no âmbito da Seguridade Social. Tá certo. Nem de outro regime. Tá certo. Só que aqui não é ressalvado o seguro-desemprego. Inclusive o seguro-desemprego. Ele não pode acumular, inclusive com o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego não pode acumular. Tá certo? Então, ele não pode acumular com qualquer benefício da Seguridade Social, de outro regime, inclusive o seguro-desemprego. O seguro-desemprego não é uma ressalva, ele está na regra de não acumular. O que é exceção é a assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. E sabemos também que por até 2 anos,
pode acumular também ali a remuneração advinda do contrato de aprendizagem, no caso da pessoa com deficiência. Primeira assertiva está errada, pessoal. Por quê? Porque não é ressalvado o seguro-desemprego, é inclusive o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não pode ser acumulado. Então está dizendo, não se pode acumular o BPC-LOAS com benefícios da Seguridade Social, de qualquer outro regime, inclusive com seguro-desemprego, que também não pode. O que é exceção? Os benefícios, a assistência médica, pensão especial de natureza indenizatória, e acrescentou-se aqui por fora remuneração do trabalho na qualidade de aprendiz, quando a pessoa com deficiência trabalha na qualidade de aprendiz, por até 2 anos. Beleza? Assertiva errada, porque ela trouxe o seguro-desemprego como uma exceção à regra geral. Na verdade, ele pertence à regra de não poder acumular. Então, seguindo aqui na tela, a primeira está errada. A segunda diz o seguinte: a acumulação do BPC da LOAS com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência está limitada ao prazo máximo de 2 anos. Corretíssimo, já vimos isso várias vezes, né? Pode acumular BPC LOAS com remuneração do contrato de aprendizagem? Pode, no período máximo de 2 anos. O que acontece quando chega assim, depois de 2 anos? Depois de 2 anos, se ele optar por continuar trabalhando como aprendiz, o benefício fica suspenso. Se ele deixar de ser aprendiz, o benefício continua sendo pago. Mas pelos primeiros 2 anos, eles são pagos em conjunto, de forma acumulada. A segunda assertiva está corretíssima. Então, 1 está errado, o 2 está certo. Vamos à terceira assertiva. Vem comigo. Terceira assertiva. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como, por exemplo, um abrigo, um hospital ou instituição congênere, ele suspende o direito ao idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Ora, nós já vimos, pessoal, que acolhimento em instituições de longa permanência, como por exemplo, abrigo, hospital ou instituições congêneres, ainda que o beneficiário vai ter todas as suas despesas aí honradas por essas instituições de acolhimento de longa permanência, ainda assim o benefício não é suspenso, não é cancelado, não cessa, ele permanece, ele não é prejudicado. Então, a terceira assertiva, ela está errada. Por quê? Porque não suspende. Olha só, corta aqui para a tela. Opa. Corta para o slide, agora foi. Não suspende. Ele não prejudica, continua recebendo normalmente. Então está errado a terceira assertiva, tá bom? Mesmo que ele esteja em instituição de acolhimento de longa permanência, ele continua recebendo o BPC-LOAS se lhe era por direito. E o item 4 aqui, vamos lá. O item 4 diz o seguinte: o benefício de prestação continuada deverá ser requerido exclusivamente junto às agências da Previdência Social. Cuidado, pessoal. Se está dizendo exclusivamente, é porque não comporta qualquer exceção. Qualquer exceção. Tá bem? Está dizendo que é exclusivamente nas agências da Previdência, ou seja, em nenhum outro lugar do mundo. Está errado. Por que está errado? Está errado por quê? Porque ele pode ser requerido junto às agências da Previdência, só que ele pode também ser requerido, né, em órgãos autorizados para este fim. Órgãos autorizados Então, é a princípio nas agências da Previdência, mas também órgãos autorizados para esse fim. Não é exclusividade somente da agência da Previdência, não podendo nenhum outro local conceder. Portanto, nós temos aí 1 errado, 2 certo, 3 errado e 4 errado, que vai dar também, novamente, o gabarito D, que somente o item 2 está correto, viu? Muito bem. Perfeito, pessoal? Item D novamente. Por quê? Porque nós temos 1 errado, 2 correto. O 3 errado e o 4 errado. Alternativa D. Fechou? Então, pessoal, mais uma questão para conta.
mais 4 assertivas analisadas e mais conhecimento derramado aí para vocês. Bom, vamos a mais uma questão com mais assertivas para analisarmos. Vamos a ela. Muito bem, também temos aqui, temos aqui 4 assertivas. Esta é a nossa última questão sobre benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E depois iremos aí tratar de outras questões dentro da LOAS. Mas vamos lá. Em relação ao benefício de prestação continuada, BPC da LOAS, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. O benefício de prestação continuada não poderá ser pago a mais de um membro da mesma família. Errado. Errado. Por quê? Porque ele poderá sim, né? O benefício de prestação continuada, ele será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos, tá certo? Então, se mais de um membro da mesma família atende os requisitos para obter o benefício, então, tantos quantos forem os membros da mesma família que atenderem os requisitos, terão direito ao BPC-LOAS. O fato de um receber não impede que os outros recebam, até que não seria justo com os outros também. Não é porque um recebeu, os outros, pronto, não vão poder receber. Não. O recebimento de um não impede o recebimento de outros. Voltou para a tela. Primeira assertiva errada. Segunda assertiva. O valor do benefício de prestação continuada, o valor concedido ao idoso, será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar para fins da concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso da mesma família. Veja, só com a leitura da segunda assertiva, você já acertava a primeira. Porque aqui fala, concessão do benefício a outro membro da mesma família. Olha, a outro idoso. Se pode ter a um outro idoso da mesma família, porque pode ser pago a mais de um membro. Perfeito. E aqui está dizendo que o valor do benefício, ele será computado. Ora, pessoal, o benefício de prestação continuada, ele não será computado para fins de concessão de benefício do BPC-LOAS a outro idoso ou outra pessoa com deficiência da mesma família. Então vejam, além do fato de poder receber mais de um membro da mesma família, o valor que um receba não é computado como renda mensal familiar, portanto não irá inviabilizar o recebimento por parte do outro, tá certo? Então vejam, o valor do BPC concedido a um idoso, ele não será computado no cálculo do BPC a outro idoso ou até mesmo outra pessoa com deficiência da mesma família. Fechado? Voltou para a tela? Tranquilo? Então, a segunda assertiva, ela está também errada. Por quê? Porque ela não será computado o valor do benefício pago ao idoso quando do cálculo dos requisitos do outro da família que tenha direito. Vamos lá. Terceira assertiva. Terceira assertiva diz o seguinte: o benefício de prestação continuada será cancelado se identificada qualquer irregularidade na sua concessão ou manutenção. Veja, se for identificada irregularidade, o benefício não fica suspenso, ele não cessa, ele é cancelado. Tá certo? Tá certo que antes de cancelar, eles vão suspender para dar oportunidade do beneficiário se defender, comprovar que realmente não está errado, está tudo certo, mas quando for constatada, identificada, confirmada a irregularidade, seja na concessão, seja na manutenção, o benefício ele é cancelado. Está irregular, cancela. Corretíssimo. Corretíssimo. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos errado a primeira e a segunda e correta a terceira. Somente os itens 1 e 2 estão incorretos. É a alternativa B. 1 e 2 incorretos e o 3 correto. Fechou? Muito bem, pessoal. Com isso, nós finalizamos o nosso módulo sobre resolução de exercícios que eu trouxe para vocês, alguns de provas anteriores, outros inéditos, em relação ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Tá bom? Mas tem mais. Nós teremos agora mais 2 módulos adiante, onde resolveremos questões sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, mas não mais falando do BPC-LOAS, mas sim de outros aspectos importantes desta importantíssima lei
orgânica da assistência social. Então nos encontramos no próximo módulo. Até lá!